Bom dia, terceiro ano. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 11 de setembro e hoje nós vamos estudar história. O que nós estamos falando em história? Nós estamos estudando um pouco da cultura indígena. Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade a essa cultura que nós estamos estudando e a gente vai falar um pouquinho sobre preservação da natureza, que é um assunto tão importante para os indígenas, porque os indígenas, eles são extremamente responsáveis com o meio ambiente. Eles respeitam o meio ambiente de uma forma que nenhum outro tipo de pessoa respeita. Eles não têm noção de posse. Tudo que eles pegam na natureza, eles pegam emprestado, sabendo que aquilo pertence à natureza. Então eles usam e devolvem para se alimentar. Eles não tiram nada além do necessário. Então eles não tiram para guardar, para fazer reserva. Eles se alimentam somente para se sentirem satisfeitos. Então eles não fazem aquele negócio, vou guardar para mais tarde, não. Os indígenas, eles têm uma noção assim, muito respeitosa com a natureza. E aí hoje a gente está lá na página 9 e nós vamos começar a fazer a leitura aqui da página 9, tá bom? Então a página 9 começa assim: modificar e preservar. Vou começar a leitura aqui com vocês. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação do homem. Bom, a gente já vem estudando isso desde lá a primeira apostila. A gente estuda isso tanto em geografia quanto em história. E a gente sabe que o ser humano, ele modifica o ambiente. Tanto que vocês já fizeram até releitura em prova, que o ambiente, primeiro, ele era todo que o ambiente ele era todo natural. E aí o ser humano foi modificando, até que chega num determinado momento que praticamente não tem natureza mais. Nick! Desculpa. Então, pessoal, a gente sabe que o ser humano, ele tem esse lado, né, de modificar a natureza de uma forma, na maioria das vezes, muito negativa. Então ele modifica para construir alguma coisa, ele modifica para plantar. E aí às vezes você fala assim para mim: nossa, Cássia, mas plantar não é importante? Eu não preciso de alimento, eu não preciso de agricultor? Precisa, pessoal. Só que muitas vezes as plantações, elas são feitas em áreas de reservas naturais, com árvores que estão em extinção, com árvores de mais de 100 anos. Então, assim, procurar um espaço em que você não destrua o meio ambiente. Outra coisa, né, pessoal? A gente sabe que o ser humano, ele, toda vez que ele bota a mãozinha dele lá, ele tá destruindo um pouco a natureza. Ele não tem respeito nenhum, nem pelos animais e nem pelas plantas. Então é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa pegar um pouco aí da cultura indígena, que tem esse lado de respeito muito forte, né? E trazer um pouco para nossa vida, né? Eu vou voltar lá no começo porque eu me perdi onde que eu li, tá bom? Aí eu não vou parar aqui a leitura, não. Então, desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. Ai, quero construir, eu quero pôr meu sítio, quero colocar uma piscina ali, quero fazer um parque ali do outro lado, não tô nem aí se tem uma árvore ali centenária. Vou tirar mesmo, é minha vontade, quero construir a piscina ali. Muito cuidado com isso, criançada, tá? No decorrer do tempo, segundo parágrafo aí, no decorrer do tempo,
as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de se gerar riqueza. Ou seja, bota o dedinho aí, tá, pessoal? Porque eu não vou voltar, não. Tô com o dedinho aqui onde eu parei. Ou seja, pessoal, o homem, o ser humano, vamos pensar lá nos portugueses quando descobriram o Brasil. O que aconteceu? Eles vieram aqui pro Brasil e eles porque queriam ouro e prata. A princípio, eles não acharam ouro e prata, então vamos procurar uma outra alternativa. Então, eles começaram a tirar o que aqui do Brasil? O pau-brasil, aquela árvore, né? Porque eles conseguiam um uso e conseguiam ganhar um dinheirinho em cima dela. Posteriormente, isso daí 200 anos depois, descobriu-se ouro aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região de Minas Gerais. E aí, esse intuito não é para se alimentar, não é para poder ter uma vida relativamente tranquila, é para ter dinheiro, é para gerar riquezas. Então, quando eles extraíam esses recursos naturais, eles não tinham assim a intenção igual os índios têm de eu vou retirar para satisfazer as minhas necessidades, porque eu preciso me alimentar, eu preciso ter coisas para o meu dia a dia. Não é por isso, não. Porque eu quero ter dinheiro, eu quero enriquecer, eu quero ser poderoso. Os índios não têm isso, pessoal, de querer ser poderoso. Eles conhecem muito bem a hierarquia deles, eles sabem muito bem o que eles são, e eles sabem muito bem a importância de cuidar da natureza. Quando a gente fala ser humano, o índio é ser humano também. Mas o restante dos seres humanos, nem todos têm essa visão do indígena. Muitos deles têm uma visão de querer ter. E aí entra a não preservação, entra a destruição, entra tudo de ruim que impactua lá na natureza, tá? Meu dedinho ficou. Então, nós paramos em riquezas. Um exemplo é a extração do pau-brasil ocorrida no período em que os portugueses chegaram a este território. A madeira extraída era levada para a Europa e usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços elevados. Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Ou seja, o problema não é tirar. A gente pode tirar, desde que a gente faça o processo de reposição. A gente tira, mas a gente precisa devolver. E como que a gente devolve? Uma das formas da gente devolver, se falando aí de árvores, é fazer o que nós chamamos de reflorestamento. Que a gente também, coincidentemente, a gente está falando disso também um pouquinho lá em geografia, né? Na prática, aqui ó, desculpa, um exemplo é o reflorestamento. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário, que os índios fazem, e nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. Pessoal, hoje, quando a gente compra algum objeto, algum móvel, eles têm selos que garante ali pra gente que a gente tá comprando um produto que o fornecedor, que a pessoa que fez, né, esse produto, ele é comprometido com o meio ambiente. Por exemplo, eu até corri ali e peguei. Quando a gente compra lápis de cor é feito de madeira, né? Essa parte, não a parte da corzinha, mas essa parte externa que ela é feita de madeira. E aí é muito importante a gente observar se o lápis de cor tem este símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês.
Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu acho que não vou conseguir. É esse símbolo aqui, ó, que aparece aqui, ó. Tá escrito assim, FSC. Esse símbolo... Ai, não vai dar. Não consigo. Nem de longe, pessoal. Mas tem um símbolo aqui, ó. É o primeiro aqui, ó. Não dá. Peguem um lápis de cor de vocês e procurem se tá escrito a letra FSC. Esse símbolo significa que o fabricante desse lápis de cor, quando ele tirou a árvore para produzir esse lápis, ele depois reflorestou, ele plantou outras no lugar. Então, uma das formas da gente ser cidadão pensando no meio ambiente é que quando a gente compra produtos, a gente observe se esse produto ele é um produto que é de uma madeira reflorestada, ou se, por exemplo, você vai comprar ali um peixe, vou falar um peixe, se aquele peixe não foi retirado em época que não pode retirar, porque vocês sabem que tem uma época que o peixe precisa reproduzir, então não é legal a gente pescar nessa época. Por exemplo, quando a gente compra móvel, lá no canto, tem alguns lugares, né? Que eles vêm com um selinho falando se aquela madeira é uma madeira reflorestada ou se é um material de MDF, né? Que aí é uma madeira compactada, que também, de certa forma, foi reflorestada, né? Então, assim, a gente tem que ser consciente no sentido, pessoal, de entender que a gente pode comprar sim, que a gente pode ter sim. Só que, primeiro, não ter sem... Ó, eu acabei de comprar uma mesa, mas eu vi uma mesa mais bonita. Não tem necessidade. Então, a gente tem que ter o consumo consciente, que é comprar só quando houver necessidade. E a gente também tem que ficar de olho nessas dicas. Do lápis de cor, eu dou essa dica para você. Lápis de escrever, lápis de cor. A Faber-Castell, ela tem. A Faber-Castell, todos os lápis dela, se vocês procurarem, tem aí o FSC. FSC é uma sigla, eu acho que ela é em inglês. Eu vou até dar uma pesquisada aqui para ver o que significa. É em inglês, sim, eu não vou conseguir falar para vocês falar em inglês, né? Eu vou tentar. Deixa eu abrir ali. Forest Stewardship Council. É uma organização independente não governamental. Então, qual que é a função dessa FSC? É mostrar que esse lápis, ele foi, ó, retirado e logo depois foi plantada uma árvore no lugar dessa árvore que tá aqui, tá? Bom, então falando em reflorestamento, olha o que tá falando aí na lateral direita. Reflorestamento é o ato de se buscar repor a vegetação de um lugar que foi desmatado. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Então a gente tem que preservar, porque a gente tem que pensar que haverão ainda gerações depois das nossas. Então vocês vão ter filhos, os filhos de vocês vão ter filhos, os filhos dos filhos de vocês vão ter filhos. Que planeta que a gente está deixando para esse povo? Porque se a gente mantiver nesse ritmo de destruição, de desperdício, de não ter controle de nada, a gente não vai deixar um planeta legal aí para as próximas gerações. Então, pessoal, a gente fala muito isso na escola, por quê? Porque vocês são o futuro. Vocês têm que fazer essa mudança. Vocês têm que ser crianças que, quando forem adultas, vocês vão ter que tomar todos os cuidados para entender o que é preciso fazer
para melhorar o meio ambiente. Gente, às vezes é uma ação pequenininha. Olha, eu vou dar alguns exemplos bem bobos aí para vocês. Quando você joga aí lixo na rua, você chupa uma bala, você chupa aí um picolé e você joga o papel na rua, você tá contribuindo para quê? Não é só para a cidade ficar horrorosa, porque a cidade fica horrorosa, né? Fica parecendo que depois o culpado é o prefeito que não limpa a cidade. O prefeito é você que joga papel na rua. Pessoal, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo aí para quê? Para que haja quando chove muito, para que haja, fugiu a palavra, as enchentes, né? Enchente, gente, hoje eu não tô legal. Hoje a Cássia não tá bem. Isso, enchente, tinha fugido da palavra. Então, quando que surge as enchentes? Quando tem muita sujeira. Claro que não é só isso, pessoal, mas quando você joga sujeira no chão, você está contribuindo para isso. Outra coisa, pessoal, parar com aquela mania que a gente tem. Nossa, que florzinha linda, arranca a florzinha. Depois que você arranca a florzinha vive o quê? Um dia, aí vai pro lixo. Ela não é mais linda. Ela era linda lá no pé, né? Lá plantada, mas em casa ela não fica linda há muito tempo. Então, aprender a observar a beleza sem destruir. Isso daí é muito importante. Em casa, pessoal, nossa, em casa vocês podem fazer tanta coisa para ajudar aí na preservação do meio ambiente. Por exemplo, evitar desperdiçar água, pessoal. Tomar banho, menos tempo. Desligar aí o chuveiro na hora que você estiver passando sabão, ensaboando. Escovar a dente com torneira desligada. Evitar, pessoal, saiu de um cômodo, apaga a luz. A gente tem que começar a falar assim, o que eu vou fazer? Não é o que o governante vai fazer, não é o que o vizinho vai fazer, não é o que o prefeito vai fazer, é o que eu vou fazer. Eu tive um aluno, esse meu aluno hoje, ele tá... É uma menina, na verdade, é uma aluna. Eu tive uma aluna hoje, a minha primeira turma, quando eu comecei a dar aula, ela tirou o 3º ano passado, e esse assunto, pessoal, é um assunto que mesmo que não tenha na apostila, eu falo. Da importância da gente entender que nós somos o futuro, que nós temos que fazer mudanças. E eu falei uma vez, eu me lembro, que eu falei assim, gente, não tem necessidade, tem criança que mora pertinho da escola e vem de carro. Isso é um absurdo, gente, o tanto que carro polui. Combustível petróleo. Então eu falei, olha, pessoal, vocês que moram perto da escola, não tem necessidade de vir de carro para a escola. Isso daí é um pecado com o meio ambiente. E aí eu me lembro que a partir desse dia, ela passou a ir de bicicleta para a escola. Ela mora ali na Vila Nova, e aí ela passou a vir, e a mãe dela falou, Cássia, ela não quer ir de carro para a escola. E eu achei bom porque a gente estava muito sedentária. Então esse é um momento que a gente vai conversando para a escola, ela vai me contando o que aconteceu, e ela movimenta também um pouco o corpo. Então, pessoal, a gente precisa entender isso também. Outra coisa, pessoal, parece bobagem o que eu vou falar, mas hoje as crianças estão cada dia mais sedentárias. Elas não estão desenvolvendo coordenação motora, elas não estão desenvolvendo lateralidade, elas não estão desenvolvendo coisas que elas precisam desenvolver. Por quê? Porque elas não brincam mais. É o dia inteiro lá no celular. Criançada, inventa brincadeira aí no quintal de casa. Aí fala, ai, mas meu quintal é apertado, ai, mas eu não tenho ninguém para brincar. É desculpa. Eu, quando eu era criança, o meu quintal era apertado, eu brincava. Tá faltando usar a imaginação, tá faltando brincar de pular, tá faltando correr, tá faltando cair. Criança tem que cair, gente. Então, o mundo hoje, ele precisa dar um passo para trás. A gente precisa se inspirar lá nos índios. Olha, a gente já estudou brincadeiras dos indígenas lá em língua portuguesa. Olha, os índios, quando eles brincam, as crianças indígenas brincam muito, muito, muito. Eu ainda quero falar disso para vocês, porque eu ainda vou falar muito sobre os indígenas com vocês. Mas as crianças,
quando elas são crianças, a única obrigação que elas têm, além de aprender as coisas lá da tribo, é brincar. E pessoal, olha o tanto que criança indígena é esperta. Ela sobe em árvore, ela sabe nadar em rio, ela sabe andar em floresta, ela sabe andar no meio do mato. Por quê? Porque ela brinca. E ela não tem aquele negócio, é meu, não é nosso. Eles compartilham. E olha, sabe uma coisa? Eu não sei se eu falei em vídeos anteriores para vocês, mas eu aprendi sobre os indígenas esses dias. Eu estava assistindo um vídeo para dar aula para vocês e eu aprendi um negócio que eu achei bem legal. Nos indígenas, eles não são igual a gente. Eu acho que eu já falei isso para você, sim. Eles não são iguais a gente. Por exemplo, eu sou professora. Eu não sei fazer mais nada. Eu não sei bordar, eu não sei pintar, eu não sei cozinhar, eu cozinho muito mal. Então, assim, eu sei fazer pouquíssimas coisas. Se eu fosse uma índia, eu ia estar perdida. Porque todos os índios, eles têm que saber fazer todas as funções de uma tribo. Então, eles têm que saber pescar, eles têm que saber plantar, eles têm que saber nadar, eles têm que conhecer as folhas, porque eles não têm remédio, o remédio deles são as plantas. Então, eles têm que ter um conhecimento geral sobre tudo, eles têm que saber dançar, eles têm que saber tocar os instrumentos musicais deles. Então, não é isso. Eu vou ficar na cozinha, então eu sou uma índia, eu vou aprender a cozinhar, minha função aqui na tribo vai ser cozinhar. Não. Todo mundo tem que saber fazer tudo. Senão você é visto com maus olhos na tribo. Eles te olham, eles falam que você tem problema. Eu não lembro qual que é a palavra que eles usam, mas é como se eles considerassem você uma pessoa à parte da tribo, uma pessoa cheia de problemas. Uma pessoa defeituosa. Lembrei a palavra que eu ouvi lá. Então, eles te consideram uma pessoa defeituosa. Então, você tem que saber tudo. Por quê, pessoal? Porque lá eles não ficam o tempo todo parados. Eles correm atrás para aprender. E aí, quando eles correm atrás, eles aprendem a importância de cuidar do meio ambiente, respeitando o meio ambiente. Olha, a cultura indígena tem muita coisa para ensinar pra gente. A gente tá, anos-luz ali dos índios, do que eles conhecem, do conhecimento que eles têm, da cultura deles e de tudo mais. Vamos virar aí, página 10. Com o auxílio do professor, escrevo o que significa comunidade sustentável. Eu vou explicar para vocês o que é uma comunidade sustentável. E aí vocês depois escrevam com a palavrinha de vocês, tá? Pessoal, comunidade sustentável é um lugar, eu vou falar assim, é um lugar onde vivem várias pessoas e as pessoas, elas se ajudam. Então, por exemplo, um grupo de pessoas se une para formar uma comunidade sustentável. E aí eles dividem as funções e um ajuda o outro de forma com que não prejudique o meio ambiente, tá? Então eles preservam os recursos naturais, eles consomem somente aquilo que eles precisam e é um consumo consciente. Então, uma comunidade sustentável, eu vou falar de um jeito mais simples. É quando um grupo de pessoas se unem, eles largam tudo, eles se unem, eles vão morar num lugar e nesse lugar eles dividem as tarefas, cada um tem uma tarefa e eles vão se ajudando, um vai complementando o outro. Um faz uma coisa, outro faz outro. E eles, pessoal, eles não têm aquela visão de ter. Isso é meu, isso é seu. Eles têm muito pouco. Eles não querem viver para ter. Eles querem viver pensando no meio ambiente, pensando em preservação. Eles têm uma vida muito diferente da nossa vida, essas pessoas que vivem nessas comunidades, tá? Então vocês podem escrever aí mais ou menos o seguinte, que comunidade sustentável é quando um grupo de pessoas se une e divide determinado
espaço. Então eles se unem para dividir determinado espaço. E quando eles se unem para dividir determinado espaço, eles vão preservar esse espaço. Quando eu falo espaço, pessoal, é um lugar. Eles vão preservar esse espaço, consumindo somente o que é necessário de forma consciente. Eles querem preservar o meio ambiente, tá? Questão número 2. O município onde você vive pode ser considerado sustentável? Por quê? Vamos pensar. Se nós vivêssemos em um município sustentável, nós teríamos pouco desemprego, nós teríamos as pessoas com funções variadas, umas ajudando as outras. Nós provavelmente, a nossa sociedade seria de outra forma. Então nós não vivemos em um município considerado comunidade sustentável. Eu nunca vi, pessoal, eu só vi em filme e novela. Eu nunca vi pessoalmente uma comunidade sustentável. Eu um tempo atrás eu vi um seriado que eu gosto muito, e na segunda temporada do seriado, o seriado começa lá com eles vivendo em uma comunidade sustentável. Inclusive, eles não tinham nem energia elétrica. Eles viviam numa comunidade sem energia elétrica, a água, eles moravam perto de um rio, era até muito primitiva. O quarto era compartilhado, mulheres ficavam num quarto, homens ficavam em outro. Quem era casado tinha um quartinho menor para poder ficar junto, mas era tudo compartilhado. Eles almoçavam junto, jantavam junto, eles tinham rituais, se uniam. Então, viver uma comunidade sustentável, eu acho que é uma realidade muito distante da nossa. Falar assim, vou viver. Eu acho que a gente tem outras alternativas, sem falar que a gente vai viver em comunidade sustentável, porque a gente tem que abandonar muita coisa que a gente gosta. Eu não conseguiria viver numa comunidade sustentável. Eu não conseguiria viver sem energia elétrica. Eu não conseguiria viver, pessoal, por exemplo, se alimentando exclusivamente de coisas mais naturais. Então eu teria muita dificuldade de viver numa comunidade sustentável. Porém, eu me acho uma pessoa que ajuda o meio ambiente. Então eu não jogo papel na rua, eu evito desperdiçar alimento, eu evito desperdiçar água. Eu aqui em casa eu apago as luzes onde eu vejo que elas estão acesas. Então eu tento da minha forma fazer a minha parte para o meio ambiente. Vocês também podem fazer a parte de vocês. É só prestar atenção nos detalhes, tá? E a gente vai falando mais sobre isso também no decorrer das aulas, tá? Então, vou continuar a leitura aqui, se bem que já tá em 28 minutos o meu vídeo. Acho que eu vou parar. Deixa eu só terminar de ler essa página 10, que aí a gente começa o próximo vídeo ali na página 11. Então, vamos lá. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem nesse local. Gente, a Amazônia, os cientistas eles não conhecem toda fauna e flora da Amazônia. Tem muita coisa ainda na Amazônia que é desconhecida para os cientistas. Agora, outra coisa, vocês sabiam que existem comunidades indígenas que nunca tiveram contato com outras pessoas, que elas vivem isoladas lá na floresta? Há uns 4 anos, eles descobriram uma comunidade indígena bem lá em cima da floresta, com divisa com outro país, que eu não vou me lembrar qual é. E essa comunidade, ela vivia, pessoal, igual os índios viviam quando eles encontraram os portugueses há 500 anos. Então, era uma comunidade que nunca tinha tido contato com outras pessoas. E aí, eles fizeram uma pesquisa, e existem várias comunidades indígenas, principalmente lá na região da floresta amazônica, que não tem contato nenhum com o chamado homem branco. Quem que é o homem branco? Nós.
Eles chamavam nós de homens brancos, porque naquela época, quando os portugueses chegaram, foi a forma que os índios se deram de nome para eles. Da mesma forma que eles chamaram os moradores do Brasil de indígenas, os indígenas chamaram os portugueses de homens brancos, tá? Então, ó, muitas plantas, tô continuando aqui, tá? Muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até para objetos medicinais. Essa plantinha que tá aqui, pessoal, o urucum, ela tem aqui na nossa região. Inclusive, eu tenho certeza que tem vó aí que vai falar que já faz isso. A minha mãe usava ela quando ela ia fazer frango, para o frango ter uma corzinha mais bonitinha. A minha mãe colocava isso daqui no frango para dar uma corzinha. Lá na escola, quando a gente levava para a escola, a gente usava para pintar as crianças. Ela é uma tinta, ela sai uma corzinha. Vou ler aqui sobre o urucum. A árvore de urucum, ou urucu, não conheço como urucu, conheço como urucum, ou urucuzeiro, pode alcançar 6 metros de altura. O urucum é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, como protetor solar e para evitar picadas de insetos. A tintura feita dessa semente é vermelha, conhecida como coloral, e também usada para colorir alimentos. Inclusive, a gente acha para comprar isso em supermercado. Lá no Unisul, onde está os temperos, tem o coloral, tá? Mas eu tenho certeza que tem criança aí que conhece isso, e eu tenho certeza que tem vó, tem mãe que vai, nossa, quanto tempo que eu não ouço falar do urucum, tá bom? Ó, pausando aqui, a gente já continua ali na página 11, tá bom?